A paz, igreja. Amém? Assim como o pastor Peterson já liberou aqui, né? O Deus que muda histórias, Ele está aqui. E eu creio que hoje é uma noite que o Senhor vai mudar muitas histórias aqui. Será uma noite de cura, será uma noite de restauração. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 4, no verso 4. Ô, Rebeca, só essa versão é NVI, tá? Aleluia. É um texto bem conhecido sobre a mulher samaritana, né? Mas o Senhor é aquele que renova a palavra dele. Então, eu creio que o Senhor ele já renovou essa palavra hoje sobre nós. Amém? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se lhe deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco. Eu pedi essa versão, porque essa versão, ela diz aqui, era-lhe necessário. E essa era-lhe necessário não era uma questão geográfica. Era uma questão de que o Senhor Jesus ele queria passar por ali. É a expressão de que havia outros caminhos. Não havia somente aquele caminho. Havia outros caminhos. Mas o Senhor achou necessário passar por Samaria. Então, o Senhor ele estava indo para Galileia, mas havia Samaria no caminho. E poderia ser por outros caminhos. Estudiosos dizem que outros caminhos até mais confortáveis, até um pouco mais longos, mas o Senhor, ele preferiu, ele achou necessário ele passar por aquele caminho. E o Senhor hoje, ele acha necessário. É necessário que ele passe também pela sua Samaria nesta noite. Havia ali caminhos mais longos, né, aonde as pessoas ali, os judeus, eles preferiam ir para aquele caminho, porque os judeus eles não se davam com os samaritanos, devido coisas passadas que haviam acontecido ali, né? Por um tempo ali, eles foram levados, os samaritanos foram levados cativos para a Síria, e ali eles foram casando, então foram com outras pessoas, outro povo. Então, ali começou a mistura. E outras coisas ali aconteceram. Então, eles não se davam muito bem. Mas eu quero entrar aqui. Era necessário porque Jesus, ele queria um encontro com aquela mulher. Nós conhecemos a história daquela mulher. A biografia da mulher samaritana, ela é muito curta. Pouco sabemos dela. O nome dela nem aparece, mas ela tem uma história com Jesus. Às vezes, o seu nome pode não aparecer em determinados momentos, mas o que importa é que você tenha uma história com Jesus. Amém? Mas ali Jesus, ele pede para ela para beber. Jesus tinha um presente para ela, para aquela mulher. Assim como ele tem um presente para nós, hoje, através do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que Jesus chegou ali e pediu para Samaria, dê-me um pouco de beber. Naquele tempo, eles não tinham água encanada. Eles buscavam água em poços, não era como nós hoje. Então, aquela mulher, ela ia buscar água no poço. E eles estavam ali por volta de meio-dia.
Não era o horário de costume das pessoas irem buscar água no poço, das outras mulheres irem buscar água no poço. Elas preferiam ir num horário mais cedo, num horário com menos sol, mais fresco. Mas essa mulher samaritana, ela preferia buscar água ao meio-dia, um horário de um sol escaldante. E Jesus sabia que ela estaria ali. E ela evitava ali o encontro com outras mulheres. Mas, vou beber uma água. Essa mulher, ela preferia ir num sol escaldante, porque ela carregava algo. Ela carregava um peso, ela carregava a vergonha das circunstâncias da vida que estava acontecendo com ela. Mas a mulher samaritana, ela foi pegar água e encontrou Jesus. Jesus sabia disso. Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus sabia a vergonha que ela carregava. Jesus sabia a necessidade daquela mulher. Assim como o Senhor sabia toda a história daquela mulher, o Senhor, Ele sabe toda a nossa história. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós carregamos. O Senhor, Ele conhece. Então foi necessário Jesus passar por Samaria. E hoje é necessário Jesus passar pela nossa Samaria. Versículo 10. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Quando Jesus pede água para aquela mulher, ela toda ali, como podes? Toda confusa. Como podes? O Senhor, sendo judeu, me pede água, que sou samaritana. E então, Jesus responde: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se você souber, amados, quem está diante de você nesse culto nesta noite, se você souber quem é que marcou um encontro com você nesta noite, você vai sair daqui hoje diferente. Você vai sair daqui hoje restaurado. Você vai sair daqui hoje curado. Você vai sair daqui hoje com uma nova história. Amém? Versículo 11. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Como essa pergunta faz nos lembrar de nós. Essa pergunta nos faz nos lembrarmos de nós. Como podes? Como o Senhor pode tirar água? O Senhor não tem balde. O Senhor não tem corda. O poço é fundo. Como podes? Você se lembra de você? Quando se coloca as nossas necessidades, né? Os olhos naturais. Nós colocamos os olhos naturais nas nossas necessidades. Nós olhamos para as nossas necessidades e agimos como aquela mulher. Olha a minha vida como ela está. Olha, não é possível. Olho para a minha situação, olho, penso, olho de novo e vejo. O cenário da minha vida é complicada, a situação é funda demais. E por isso, nós ficamos questionando.
Nós olhamos, a dor é profunda. Nós olhamos para os nossos sentimentos. Nós olhamos para os nossos recursos naturais. E nós fazemos como essa mulher. Nós agimos, nós perguntamos, nós questionamos. Como? 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 Mas aí, o Espírito Santo nos lembra. O Espírito Santo nos lembra o que está escrito em Lucas 1:37. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. O Espírito Santo nos traz a memória, nos traz a lembrança. Para Deus nada é impossível. Nós temos, amados, que tirar os nossos olhos das circunstâncias naturais. Nós temos que tirar os nossos olhos da situação, do cenário natural. E nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor. O Deus do sobrenatural. Temos um Deus que traz intervenções sobrenaturais. Nós temos um Deus que traz intervenções sobrenaturais. É isso que nós precisamos fazer, olhar para o Deus do sobrenatural. Temos que tirar os nossos olhos das circunstâncias. Porque é sobre as circunstâncias, amados, não é sobre as circunstâncias. Não é sobre as circunstâncias, é sobre o que está dentro de nós. Não é sobre as circunstâncias e nunca foi, mas é sobre o que está dentro de nós. Então ela se interessa, verso 15 e 16. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vá, busque o seu marido, disse Jesus. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Amados, Jesus tocou exatamente no ponto do qual ela buscava água, naquele horário do meio-dia. Jesus tocou exatamente no ponto que ela ia buscar água, para não encontrar as outras mulheres. Exatamente naquilo que ela estava fugindo, o Senhor tocou. Ela ouviu daquele que podia dar água viva para ela. Daquele que poderia mudar a sua história. Aquilo que ela não queria ouvir, mas o que ela precisava ouvir. Vá buscar o seu marido. Ela não queria ouvir aquilo. Mas o Senhor tocou exatamente naquilo. E muitas vezes, o ambiente aonde há a palavra de Deus, nós vamos ser confrontados pela palavra. Muitas vezes, nós vamos ser confrontados pela palavra. Mas é ela que vai mudar a nossa história. É ela que vai mudar a nossa história. Muitas vezes a palavra vai dizer para você, amado, abandonar o pecado. Jesus estava dizendo para ela ali, vá buscar o seu marido. Eu não tenho marido. Eu sei. Eu sei. Você já teve 5 e o que você está não é seu.
abandonar o pecado, Efésios 4:22. Livre-se da sua antiga natureza e do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Ele vai dizer muitas vezes, a palavra do Senhor vai dizer muitas vezes para nós, não adulterar. Êxodo 20:14. Não cometa adultério. Ame o seu irmão como a si mesmo. 1 João 4:21. Não minta. Colossenses 3:9. Não cobice. Êxodo 20:17. Não julgue. Mateus 7:1. Filhos, obedeçam os seus pais. Quem é filho que não gosta de ouvir isso? Obedeçam os seus pais. Efésios 6:1. E perdoe. Perdoe. Perdoar, amados, não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas enquanto eu preparava essa palavra, na verdade eu já tinha até preparado essa palavra. E o Espírito Santo, ele me acordou na madrugada. E ele começou a falar comigo sobre isso, sobre o perdão. Eu não ia falar de perdão, já estava tudo pronto aqui. E o Senhor colocou, e eu não estava entendendo. E eu falei, Senhor, por que tanto o Senhor quer falar de perdão? Porque, amados, o perdão é algo muito sério. Quando nós não perdoamos, sabe, nós nos aprisionamos. Nós carregamos peso. Quando eu não perdoo é um peso. Aí vem mais um, vem mais outro, vem mais outro. Olha quanto peso vem sobre nós. Porque a falta de perdão é como ela nos acorrentasse. Sabe? Como você está ali junto com as pessoas. Uma vez, eu lembro, muitos anos atrás, a pastora Roberta, ela fez essa... Lá nesse... Como que eu falo? Dinâmica, num retiro. E ela falou sobre isso, a corrente, as pessoas tudo juntas, e se acorrentando. E é isso, você anda com aquele peso. Sem perdão, amados, não há cura. Nós ficamos aprisionados, nós carregamos peso. O perdão, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Sabe, o Espírito Santo falou para mim. Quantos de nós carregamos esse peso? Quantos de nós carregamos isso? Aonde nós vamos? E a gente não consegue fluir. Eu não sei, amado, quem é que está aqui dessa forma, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. E Ele vai, se você quiser, Ele vai te libertar essa noite. Amém? Se você decidir perdoar, você vai sair daqui hoje livre. Amém? Eu não sei se foi uma palavra que você ouviu, se é alguma atitude, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Porque, amados, quando nós não entendemos que o encontro com Jesus está além de um encontro, o encontro com Jesus está além de um encontro. Enquanto não entendemos que precisamos do confronto da palavra dele para mudar a nossa vida, nós vamos andar em círculos. As situações serão vivenciadas várias outras vezes. Jesus trouxe àquela mulher o que ela precisava resolver. Ela precisava deixar ali aos pés de Jesus o peso que as circunstâncias da vida lhe trouxe. E só um encontro com Jesus, só um encontro com Jesus pode tirar o peso do encontro com o mundo. Só o encontro com Jesus.
Todos nós temos um passado, mas todos nós temos um presente e um futuro. Mas se você hoje ainda carrega o peso do passado, você precisa deixar o seu cântaro aqui hoje, aos pés de Jesus. Assim como aquela mulher, chega de carregar peso. Chega. Amados, quando nós deixamos aqui, quando nós entregamos para o Senhor, e assim, amados, nós abrimos o espaço para uma nova realidade na nossa vida. Não é sobre apagar o passado, é sobre entender o que você carrega, é sobre o que você crê. João 7, 38. Amém. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 7:38. NVT. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? A Bíblia não está falando de uma classe social, a Bíblia não está falando de uma pessoa especial. A Bíblia está falando daquele que crê. Daquele que crê. Aquele que crê. E se você crê, amados, há um rio aí, ó. Há um rio dentro de você. E esse rio quer fluir. Esse rio quer fluir. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que quer fluir. É o Espírito Santo de Deus. Ah, é o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ai, amados, isso é muito sério, amados. Nós carregamos algo aqui dentro, um rio. O Espírito Santo de Deus querendo fluir. É o Espírito Santo de Deus. A mulher samaritana, ela foi buscar a sua sede física. Ela foi ali para saciar a sede física que ela tinha. Mas ela encontrou algo muito maior. Ela encontrou algo muito maior. Nós podemos encontrar, amados, a água viva que Jesus oferece, que sacia a alma. Talvez hoje você veio aqui buscar uma solução para os seus problemas, buscar uma resposta. Não tem problema nenhum com isso. Mas você pode encontrar algo maior. Você pode encontrar algo maior hoje aqui. Ela tinha uma sede oculta, um vazio que nenhum relacionamento conseguia preenchê-la. Assim como ela, muitos de nós buscamos saciar a sede da nossa alma em fontes, em poços que nunca satisfazem. Quantas vezes nós fazemos isso? Buscamos saciar a nossa alma em poços que não nos satisfazem plenamente. A verdadeira sede da nossa alma só é saciada por Jesus. A fonte de água viva que nunca se esgota. A fonte de água viva que nunca se esgota. Domingo passado, pela manhã eu tive uma experiência com o Senhor.
Estava lá em casa, o Espírito Santo. O Senhor me deu uma visão. Eu não sou uma pessoa de ter visões. E o Senhor me deu essa experiência. E eu estava lá. O Senhor me deu essa visão. E a visão era um balde de alumínio. Um balde bonito, sabe? Novo. Não tinha arranhado. Não tinha marca. Era um balde muito bonito. E ele se virou para mim. Ele se virou de frente. E eu vi que esse balde, ele estava vazio. E depois eu vi um jarro de alumínio que nós geralmente usamos na cozinha para esquentar água. Ele era grande, ele era alto. Ele era mais gordinho embaixo e mais afinado em cima. E essa vasilha, ela estava toda amassada. Toda amassada. Um monte de amassadinhos. E algumas marcas de uso. Sabe aquelas marcas que quando nós não usamos o bombril para arear? E fica aquelas marquinhas? Mas essa vasilha, esse jarro, ele estava cheio de água. Cheio de água. Até o bico. A ponto de transbordar. E eu passei o dia tentando entender aquela visão. Eu passei o dia tentando entender o que o Senhor queria falar, porque eu já sabia que a palavra que o Senhor estava ministrando para trazer hoje era sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela levava um cântaro. Mas o que o Senhor queria que eu trouxesse para a igreja, o significado desse balde, o significado desse jarro, o que o Senhor queria que eu ministrasse. Aí o Senhor é maravilhoso demais. Chego eu no culto à noite, domingo, pastor Fernando ministrando a palavra, e ele abre. Em Lucas 17, 21. Que diz assim: Jesus disse, porque o reino de Deus está dentro de você. O Espírito Santo me lembrou, naquele momento, sobre essa visão. E ele mostrou para mim. Eu consegui discernir, porque o Espírito Santo me revelou. O balde vazio representa o sentimento de vazio, o vazio da alma. Você pode camuflar, amado. Você pode camuflar estando com tudo, sabe, aparentemente bom, tudo perfeito, tudo ali bonito. Você pode estar ali, vamos lá, né, para hoje, ganhando aí seguidores nas redes sociais. Você pode estar aí conseguindo, conquistando muitas coisas. Você pode estar aí com uma vida muito boa. Glória a Deus por isso. Mas pode estar com um vazio na alma. O vazio na alma. E o Senhor deseja encher esse vazio. E a outra vasilha. Nós todos, amados, podemos estar cheios de marcas.
Podemos estar cheio de marcas do passado. Podemos estar cheio de situações. Podemos estar cheio de manchas, de ferida, de dor, de rótulos, sentimento de rejeição, medo, aprisionado por algo. Mas isso tudo perde o valor quando estamos cheios da água do Espírito Santo. Tudo isso perde o seu valor quando estamos cheios da água do Espírito Santo. Quando nós deixamos esse rio fluir. Nós passamos a valorizar, amados, mais o Espírito Santo do que as dores. Nós passamos a valorizar mais o Espírito Santo do que as manchas, do que as feridas. Por isso o Espírito Santo precisa fluir dentro de nós. E é isso que Ele quer nessa noite, fluir, fluir, fluir dentro de nós. Chega de nós darmos mais valor para as nossas dores, para as nossas dificuldades, sendo que nós temos um rio aqui. Todo aquele que crê tem um rio que quer fluir. Se você crê, você tem esse rio. Você tem esse rio. Não é sobre apagar o passado. Não é. Não é. Não é sobre apagar as marcas, mas é sobre você não permitir que essas marcas te impeçam de carregar algo maior. Porque ela jorra da fonte de água viva. Porque essa água viva, ela limpa, ela restaura e ela curva. Ela cura. Ela jorra o tempo todo. Fonte diferente de poço. Poço é limitado, poço armazena. Poço tem água parada. Mas a fonte brota água o tempo todo. A fonte brota água o tempo todo. Não tem como você reter a dor. Não tem como você reter rejeição. Não tem como você ficar retendo feridas, marcas. Porque essa fonte jorra. Essa fonte limpa. Essa fonte restaura. Essa fonte cura. Essa fonte muda histórias. Sabe o que está acontecendo, amados? Nós estamos tão acostumados a receber goles de água, copos de água. Nós precisamos parar de aceitar goles, porque o Senhor, quando você tem um encontro com o Senhor, quando você está com o Senhor, Ele te dá uma fonte, Ele não te dá um gole de água. Ele não te dá um pouco de água, Ele te dá uma fonte que jorra. Sabe por quê? Porque o Criador da água, o Criador da fonte, ela está dentro de você. Ela está dentro de você. Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse o presente que Deus tem para te dar. Se nós tomarmos essa consciência, amados, desse presente que o Senhor nos deu, o Espírito Santo do Senhor, que está dentro de nós, que não nos abandona, que não nos deixa.
Quando nós deixamos esse rio fluir, amados. Só Ele pode saciar a nossa alma. Só Ele pode saciar a nossa alma. O Senhor não tem apenas um gole para você nessa noite. O Senhor tem uma fonte a jorrar. Verso 23, 24. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De fato, já chegou. É sobre deixar o cântaro. É sobre deixar aquilo que te aprisiona. É sobre sair dos poços. É sobre sair das águas paradas. É sobre sair da condição de receber goles de água. É sobre você ser um adorador. E em espírito e em verdade. É sobre você anunciar o reino de Deus. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Amém. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. O Senhor está falando de você. O Senhor está falando de mim. O Senhor está falando de você. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Nações é todo aquele ambiente que você frequenta. Sua casa, faculdade, trabalho, escola. Seu grupo ali. E você foi chamado. Você foi escolhido para fluir. Você foi chamado para proclamar, para anunciar o reino. João 4, 29 e 30. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Uma mulher rejeitada por tantos. Uma mulher que nem na Bíblia aparece o nome dela. Que carregava vazio, que carregava dores. Mas ela se tornou a primeira missionária da história. Talvez você não vai ser o primeiro no ambiente onde você frequenta. Talvez você vai ser o segundo, o terceiro, o quarto, não importa. O que importa é que você anuncie o reino do Senhor. É que você anuncie o reino de Deus. E de fato já chegou a hora, amados. E o Senhor está à procura. O Senhor está à procura. O Senhor está à sua procura.
Esse encontro não se refere, amado, somente a uma cura. Não se refere somente, mas aponta para o futuro. Aponta para um futuro. A oportunidade de viver algo novo. Qual é o cântaro que você tem que deixar hoje aqui? Existe um cântaro que você precisa deixar hoje aqui? Para o rio fluir dentro de você? Você está disposto a deixar hoje seu cântaro aqui e beber da água do Senhor? Jesus mostrou para aquela mulher a sua real necessidade. Mas Jesus também mostrou para ela a solução. Era beber da água viva do Senhor. Eu quero convidar você, os músicos, se quiserem, pode ir já subindo. Eu quero convidar você que tem sede, que venha. Eu quero convidar você que tem um cântaro para deixar aos pés do Senhor nessa noite, que venha aqui na frente. É sobre o que você carrega, amado. É sobre o que você carrega. Não é sobre dores. Não é sobre marcas do passado. Mas é sobre o rio. E a fonte está aqui. Se você tem sede, venha. Se você tem sede, se posicione. Talvez você está cansado de carregar peso. Talvez você está cansado de carregar as feridas. Mas tem um rio aqui hoje que cura. Tem um rio aqui hoje que transforma. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós queremos fluir. Nós queremos que o teu rio flua, Senhor, em nós. Espírito Santo de Deus. Que flua, Senhor, o teu rio nessa noite. Sobre cada interior aqui, Senhor.